Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do tema Contextual, Quantificações e Relações Socioeconômicas do curso de Licenciatura em Educação Intercultural, ofertado pela Universidade Federal de Goiás, com os professores Ana Paula Porcina Balma e José Pedro Machado Ribeiro. Nessa videoaula, vamos conversar um pouco sobre cooperativas. Eu sou a Sabrina e estarei com vocês apresentando essa temática. O que é cooperar? Quando olhamos no dicionário, temos que cooperar significa atuar juntamente com outros para um mesmo fim, contribuir com trabalho, esforços, auxílio, colaborar. Então, podemos dizer de uma maneira mais completa que cooperar é trabalhar junto, é ajudar-se mutuamente, é tentar conseguir, com a ajuda de outros, o que, com a maior dificuldade, se conseguiria sozinho. A cooperação é uma cultura, uma maneira de ver, viver e conviver. Sendo assim, não pode simplesmente ser ensinada e aprendida através de livros ou aulas. Ela precisa, como a democracia, ser desenvolvida, ser praticada, ser construída no dia a dia das pessoas, nas organizações, nas comunidades e na vida social mais ampla. Falar em cooperação é falar em aceitação, ajuda mútua, divertimento, prazer, qualidade de vida, enfim, criar possibilidade de mudanças, pois a cooperação contribui de maneira significativa para o bem viver, pois diz respeito à união, à junção de forças e vontade de estar junto. Mas o que vem a ser uma cooperativa? Para falar sobre esse assunto, fomos até o site do SEBRAE, que significa Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e traremos nessa videoaula as informações exatamente como estão contidas em um documento extraído do site. Nele há informações importantes sobre o que é, como se criar uma cooperativa. Enviaremos esse material completo para sua leitura e eu aprofundamento nesse tema, caso haja interesse. Antes de falar o que é, vamos contar um pouco sobre o seu surgimento. O cooperativismo teve origem na Organização dos Trabalhadores na Inglaterra no período da Revolução Industrial. Em 21 de dezembro de 1844, em Rochdale, bairro da cidade Manchester, 28 tecelões, diante do desemprego e dos baixos salários, reuniram-se para coletivamente comprarem produtos de primeira necessidade. Dessa união surgiu dos trabalhadores a Cooperativa de Rochdale. Esses tecelões de Rochdale sintetizaram as regras fundamentais a respeito do funcionamento de cooperativas. A experiência dos trabalhadores da Inglaterra difundiu-se em outros países, como na França e na Alemanha. Mais tarde, o cooperativismo alastrou-se pelo mundo inteiro. No Brasil, as cooperativas são reconhecidas legalmente como uma das formas de organização de empreendimentos coletivos. Retomando a pergunta, mas o que vem ser uma cooperativa? A cooperativa é uma sociedade autônoma de pelo menos 20 pessoas físicas que se unem voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais, educacionais e culturais comuns, por meio de um empreendimento de propriedade coletiva e democraticamente gerido. Vejamos esse esquema. Podemos entender que cooperativa é, então, um meio para que um determinado grupo de indivíduos atinja objetivos específicos através de um acordo voluntário para cooperação recíproca, o que podemos chamar de finalidade. Para tanto, a cooperativa atua no mercado desenvolvendo atividades de consumo, produção, crédito, prestação de serviços e comercialização para seus cooperadores. Uma cooperativa se diferencia de outros tipos de associações de pessoas por seu caráter especialmente econômico. A sua finalidade é colocar os produtos e serviços de seus cooperados no mercado, em condições mais vantajosas do que eles teriam isoladamente. Embora, sobre vários aspectos, uma cooperativa seja similar a outros tipos de empresas e associações, ela se diferencia daquelas na sua finalidade,
na forma de propriedade e de controle e na distribuição dos benefícios para elas gerados. Essas diferenças definem uma cooperativa e explicam seu funcionamento. Para organizar essas características e possibilitar uma formulação única para o sistema, foram estabelecidos os princípios de cooperativismo, pelos quais todas as cooperativas devem balizar seu funcionamento e sua relação com os cooperados e com o mercado, aceitos no mundo inteiro com a base para o sistema. Sua formulação mais recente, estabelecida pela Aliança Cooperativa Internacional, data de 1995. O primeiro princípio, a adesão voluntária e livre. As cooperativas são organizações voluntárias abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as responsabilidades como os membros, sem discriminações de sexo, sociais, raciais, políticas e religiosas. Segundo princípio, gestão democrática pelos membros. As cooperativas são organizações democráticas controladas pelos seus membros, que participam ativamente na formulação das suas políticas e na tomada de decisões. Os homens e as mulheres eleitos como representantes dos demais membros são responsáveis perante estes. Terceiro princípio, participação econômica dos membros. Todos contribuem igualmente para a formação do capital da cooperativa, que é controlado democraticamente. Se ao final do exercício a cooperativa apura sobras, receitas maiores que as despesas, serão divididas entre os sócios até o limite do valor da movimentação de cada um, ou destinadas ao fortalecimento da cooperativa, cotas de capital e ou reservas, sempre por decisão tomada na Assembleia. Quarto princípio: autonomia e independência. As cooperativas são organizações autônomas de ajuda mútua, controlada pelos seus membros. Se firmarem acordos com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições que assegurem o controle democrático pelos seus membros e mantenham a autonomia da cooperativa. Quinto princípio: educação, formação e informação. As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das suas cooperativas. Informam o público em geral, particularmente os jovens e os líderes de opinião, sobre a natureza e as vantagens da cooperação. Sexto princípio: intercooperação. As cooperativas servem de forma mais eficaz aos seus membros e dão mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto por meio das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. Sétimo princípio: interesse pela comunidade. As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das suas comunidades por meio de políticas aprovadas pelos membros. E como criar uma cooperativa? Quais os passos que devemos fazer? O primeiro passo é determinar os objetivos e escolher uma comissão e um coordenador dos trabalhos. O estatuto é a base da empresa. Nele constam as linhas gerais de seu funcionamento. Trata-se do contrato que os cooperadores fazem entre si. Documentação para a constituição de uma cooperativa. Para a junta comercial. 4 vias da Ata de Assembleia Geral de Constituição e do Estatuto. Todas as páginas são publicadas por todos os associados fundadores. Cópia da carteira de identidade, RG e do cartão de pessoa física, CPF, do presidente. Relação nominativa dos presentes. Cópia do comprovante de residência do presidente. Cópia do comprovante do local de funcionamento da instituição. Visto de advogado na última página das vias da ata e do estatuto. Para a Receita Federal: ficha cadastral e ficha complementar CNPJ. Cópia do CPF, RG e comprovante de residência de todos os diretores. Lista dos associados.
Procedimentos: reunião com um grupo de pessoas interessadas, verificação das condições mínimas de viabilidade e elaboração da proposta de estatuto e fundação. Gestão da cooperativa. A administração da cooperativa está baseada no princípio da autogestão. Veja o esquema: a assembleia, o conselho fiscal, o conselho de administração ou diretoria, outros cargos criados pelo estatuto. A Assembleia Geral é o órgão máximo da sociedade, formado exclusivamente por seus cooperados e soberano. O Conselho de Administração é o órgão subordinado à Assembleia Geral de Cooperados e formado por cooperados eleitos pela Assembleia. É responsável pela administração diária da cooperativa. O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização de toda a administração da cooperativa. Principais receitas: sobras, perdas, fundo de reserva. A principal receita da cooperativa é a taxa de administração ou serviço. De todas as operações que o cooperado fizer, a cooperativa reterá um percentual sobre o valor. Já as sobras ou perdas são originárias da taxa de serviço. Uma taxa de serviço muito elevada resultará em sobras, pois o valor retido nas operações dos cooperados foi maior do que o necessário para o pagamento das despesas. Uma taxa de serviço muito baixa resultará em perdas, pois o montante retido nas operações dos cooperados não foi suficiente para cobrir as despesas. As cooperativas são obrigadas a constituir fundo de reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades, constituído com 10%, pelo menos, das sobras líquidas do exercício. Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, FATS, destinado à prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de 5%, pelo menos, das sobras líquidas apuradas no exercício. Por fim, existem vários tipos possíveis de cooperativas. Destaco as seguintes: cooperativa agropecuária, cooperativa de consumo, cooperativa de trabalho, cooperativa de crédito, cooperativa de serviços e infraestrutura, cooperativa de saúde e cooperativa especial, cooperativas sociais. Agora que conhecemos um pouco sobre as cooperativas, é importante refletirmos sobre os pontos positivos e negativos que a formação de uma cooperativa indígena pode causar sobre as suas realidades. Esses foram os links de onde foram extraídos todo o conteúdo que apresentamos para vocês.